Então nós estamos, já coloquei aqui para gravar, nós, é, nós estamos, né, iniciando a sétima aula de Química Geral. Nós vamos falar um pouquinho, né, novamente, mais um pouco, sobre ligações químicas, né? Na semana passada a gente deu continuidade, é um tópico mais longo desse, desse curso de Química Geral 1, onde a gente fala sobre modelos, né, de ligações químicas. Então a gente fala de modelos de ligações iônicas, modelos de ligações covalentes e modelos de ligações metálicas, onde as ligações covalentes tomam muito tempo, né, das nossas explicações, né? Porque dentro das ligações covalentes existem algumas teorias que a gente precisa utilizar. Deixa eu compartilhar aqui na tela para que a gente possa continuar. E vocês, tudo bem? Vocês estão confinados? Esse confinamento, daqui a pouco a gente não vai saber nem quem é a cara das pessoas, né? Eu não consigo nem colocar aqui, eu não consigo compartilhar o meu, o meu rosto, porque eu gravo, né? O meu rosto lá, eu não consigo dividir isso daí. Mas enfim, é o que nós temos para hoje, né? Vamos aqui. Queria que vocês me respondessem, alguém aí que está com áudio, se vocês estão vendo a tela. Estamos vendo sim, professor. Obrigado. Olha só, gente, nós paramos na última aula, a gente estava falando sobre, iniciando em falar em teoria dos orbitais moleculares. O que a gente tinha visto, né, no início desse tópico 3, que fala de ligações e estruturas moleculares. Na verdade, nós estamos vendo, como eu disse, diferentes tipos de modelos que são utilizados para poder explicar as ligações químicas. Nós já vimos, nós estamos trabalhando um pouquinho mais de tempo com os modelos que servem, né, para poder explicar um pouquinho sobre as ligações covalentes, que são ligações geralmente que acontecem entre elementos químicos, entre elementos químicos que têm tendência em. Boa noite, Bonelli. Elementos químicos que têm tendência a ganhar elétrons. É uma tendência que existe aí dentro da ligação covalente. Nesse modelo de ligação covalente, existe alguns conceitos que nós já vimos, né? Na semana passada a gente viu, nós começamos com o modelo com as estruturas de Lewis, uma forma que Lewis tentava demonstrar ou tentava mostrar, né, sobre a geometria de uma molécula, ou representar as ligações químicas. Junto com a teoria de Lewis, a gente aprendeu, né, como fazer essas estruturas de Lewis baseada na regra do octeto, baseado na, na regra de Clark e também calculando. Boa noite, Cícero. E também calculando o número de Clark e também calculando a carga formal. Essas duas informações então são um certo poder para a gente fazer essas estruturas. Mas nós vimos que quando nós estávamos vendo, né, esse modelo não conseguia nos dar uma dimensão a respeito de ângulo das moléculas. E esse ângulo dessas moléculas a gente acabou, né, entendendo um pouquinho sobre isso naquela época, aliás, né, eles começaram a propor algumas teorias para poder justificar o ângulo das moléculas. E o primeiro modelo, ou teoria, né, que foi colocada para poder explicar esse ângulo entre as moléculas, era a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, primeiro que o modelo que se utiliza para poder representar essas ligações químicas nas ligações covalentes são modelos que levam em consideração os elétrons de valência. E aí você tinha uma teoria que trabalhava a repulsão dos pares de elétrons compartilhados, dos pares de elétrons não compartilhados. E aí se trabalhava a repulsão entre esses pares compartilhados com outros pares compartilhados, repulsão entre pares
compartilhados com pares não compartilhados e também a repulsão entre pares não compartilhados com outros pares não compartilhados. Onde a repulsão desse último modelo, ou seja, de pares não compartilhados com pares não compartilhados, é maior. Então você tem aqui, né, um exemplo de pares de elétrons não compartilhados, aqui você tem outro par de elétrons não compartilhados. A repulsão entre esses dois pares é muito maior do que entre esse par aqui, que é compartilhado, com esse aqui, que é não compartilhado. Mas, veja bem o seguinte, depois nós vimos, depois daí, um pouquinho mais para frente, nós vimos uma outra teoria. Uma teoria que acabou tendo que ser criada para poder explicar o fato de que existem algumas moléculas cujo átomo central não seguia a regra do octeto. Às vezes você tinha moléculas cujo átomo central tinha menos elétrons do que previa a regra do octeto, e existiam moléculas onde o átomo central tinha mais elétrons do que a regra do quinteto estabelecia, ou seja, você tinha uma nuvem eletrônica expandida. Aí foi criada a teoria de valência para poder se trabalhar isso. A teoria de valência, ela é uma teoria que está baseada na combinação de orbitais atômicos. E orbitais, fala em orbital, você já tem que lembrar que nós estamos trabalhando com mecânica quântica. Uma mecânica baseada em quê? Em ondas, entende, né? De que o elétron, por causa da questão da dualidade onda-partícula, elétron tem propriedade de onda, tem propriedade de partícula. Já que tem propriedade de onda, nós podemos considerar o elétron como uma onda, então nós podemos trabalhar o elétron como uma onda estacionária, uma onda que fica aprisionada numa determinada região. E nessa possibilidade se trabalhou isso, e se trabalhar isso, essa ideia de que o elétron pode ficar aprisionado como uma onda estacionária, se criou uma equação matemática em que poderia, ou se pode, né, dar a probabilidade de você encontrar o elétron em determinadas regiões do espaço. Muito bem. Acontece que essa teoria que funcionou bem e que vem com ela a questão da hibridização de orbitais que a gente viu na aula passada, essa hibridização ela consegue dar uma ideia da questão de por que um átomo, né, de um átomo central de qualquer molécula, ela consegue fazer um quantitativo, um átomo central, qualquer átomo, né, da molécula, consegue fazer um quantitativo de ligações, mas e a hibridização também te dá uma ideia do ângulo de ligações. Mas mesmo assim, essa teoria de valência, felizmente, ela não consegue explicar essa teoria de valência algumas coisas. Umas coisas, por exemplo, como essa, em que você tem a molécula de oxigênio, aí é uma estrutura de Lewis. Se você observar essa estrutura de Lewis, eles estão seguindo a regra do octeto, né? Você vê que esse oxigênio, ele tem 2, 4, 6 e 8. E esse outro oxigênio também segue a regra do octeto. Mas, na realidade, se a estrutura de Lewis fosse de fato essa, e eu pegasse a molécula de oxigênio e colocasse ela, né, passasse o oxigênio, isso aqui é o oxigênio líquido, e eu passasse o oxigênio líquido sobre, né, um campo magnético, o oxigênio não poderia grudar como ele gruda aqui, se a estrutura do oxigênio fosse como essa. E aí, então, outros modelos tiveram que ser criados, né? Ou outras teorias deveriam ter sido criadas e foram criadas para poder justificar e entender por que o oxigênio responde a um campo magnético se a sua estrutura de Lewis é essa daqui, né? E a gente hoje entende que a estrutura de Lewis da molécula de oxigênio é essa aqui. Eu passei um vídeo para vocês, né, mostrando que o oxigênio ele interage com o campo magnético e que o nitrogênio não interage. O nitrogênio passa direto. Muito bem. Foi aí que surgiu então a teoria dos orbitais moleculares, justamente por causa dessas limitações da teoria de Lewis. Você veja bem o seguinte, eu vou mostrar uma outra limitação. Essa molécula aqui, que é o diborano. O diborano é essa molécula que é o B2H6, duas
2 átomos de boro, 6 átomos de hidrogênio. Se você fizer a distribuição eletrônica do boro, ele tem um número atômico igual a 5. Na distribuição eletrônica você vai encontrar 3 elétrons na camada de valência. Então 3 vezes 2, porque são 2 átomos de boro, você vai encontrar que nesta molécula aqui você tem 6 elétrons de valência que devem ser considerados em função do boro. E o hidrogênio, que é justamente que você tem 6 hidrogênios, no hidrogênio você só tem um elétron na camada de valência, então um elétron vezes 6, são 6 porque são 6 átomos de hidrogênio, ou seja, no total você vai ter 12 elétrons. 12 elétrons. Veja, se fosse 12, se tivesse correto isso, você deveria ter uma estrutura como essa aqui, ó. Só um minutinho. Só um minutinho aí que eu tô. Aqui é igual criancinha para escrever, tá? Tô aprendendo ainda. Tô fazendo em caderno de caligrafia. Então nós teríamos uma estrutura como essa aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Veja, eu precisaria, se fosse fazer a estrutura de Lewis, de 14 elétrons, mas ele tem 12 elétrons. Já começou as limitações. Como que você consegue usar a estrutura de Lewis com 12 elétrons, se para você fazer uma estrutura dessa aí do B2H6, você precisaria de 14 elétrons. 14. Veja que são 14 novamente, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ou seja, o modelo de teoria de Lewis não dá. Simplesmente não dá. Né? E eu vou mostrar para vocês por que que o modelo, né, o de borano é uma molécula como essa, em que você tem um único átomo de hidrogênio, é possível manter ligado ou manter-se ligado com 2 átomos de boro. Aí você fala, não é possível. Isso não é possível. É possível. É porque é, nas escolas sempre nos ensinaram a falar das ligações químicas, que, vamos falar a verdade, as ligações químicas é um assunto até certo ponto a gente não. Eu até não falei aqui, não lembrei vocês, mas nós vimos a importância da hibridização numa visão. Não é um assunto muito trivial. É difícil você falar esse tipo de coisa na sala de aula de ensino médio. E você falar na aula de ensino médio essa questão, né, de teoria de orbitais moleculares, é uma. Olha, eu acho que a gente ia deixar os alunos meio doidos. Então eles não falam. E como eles não falam, eles passam uma ideia. Por exemplo, que ligação química é aquela que nós vimos na estrutura de Lewis, que é uma maneira mais simples de você representar uma ligação, mas nem sempre é assim. Então, a teoria, veja bem, a teoria de valência, agora estou falando teoria de valência. A teoria de valência também olha para a questão de uma combinação, de uma sobreposição de orbitais atômicos. Orbitais vêm de cálculos da mecânica quântica. Muito bem. Só que a teoria de valência, né, a teoria de valência, ela dá um foco numa ligação química de uma molécula ou entre partes, né, de uma molécula, da estrutura de uma molécula. Então, uma teoria de valência, por exemplo, ela está preocupada em quê? Ela está preocupada, por exemplo, em observar esse conjunto aqui da molécula. Ela não olha a molécula como um todo. Então, você pega aqui uma teoria, uma molécula como essa, como uma molécula grande, ela fica olhando, por exemplo, essas duas ligações. Como que eu vou explicar essas duas ligações?
A teoria dos orbitais moleculares, não. Ela não fica olhando só essas duas moléculas, ela olha a molécula como um todo. Então, se você pega uma molécula como essa aqui, que é do de borano, ela olha de borano uma molécula como um todo e tenta justificar isso daí de uma maneira em que você consiga entender, se possível, apenas um único elétron poder fazer uma ligação química. E eu vou mostrar para vocês que é possível apenas um único elétron fazer uma ligação química. Mas a diferença dessas duas teorias, novamente, uma, ela está centrada, né, no foco dela é na ligação entre as partes dos átomos de uma molécula, enquanto na teoria dos orbitais moleculares, o foco, na verdade, são os elétrons, que acabam se espalhando por todo o esqueleto de uma molécula. Então, num você tem uma visão de parte da molécula, no outro você tem uma visão da molécula como um todo, e eu vou tentar explicar para vocês como que é essa visão de uma molécula como um todo. Por enquanto, tudo bem? Beleza. Olha só, começando aqui. Na teoria de valência, não estou falando teoria dos orbitais moleculares, estou falando teoria de valência. Na teoria de valência, nós tínhamos a necessidade de pegar, para você fazer uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, você tinha que pegar os dois orbitais atômicos, você tinha que fazer uma sobreposição entre os orbitais atômicos e se pressupunha que o elétron ou o par de elétrons ficaria, vamos dizer assim, localizado entre os núcleos. E isso também veio da questão da teoria de Lewis, da teoria de Lewis. Quando a gente fala em teoria dos orbitais moleculares, você, você não é que tenha uma sobreposição de um orbital no outro. Na verdade, na teoria dos orbitais moleculares, se considera o seguinte: você tem, imagina, você tem aqui, né? Só um minutinho. Ops. Você tem aqui um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio. Olha, isso aqui representa um orbital de valência do átomo de hidrogênio, isso aqui representa um outro orbital de um outro átomo de valência, de um outro átomo de hidrogênio. Então, isso aqui representa um orbital de valência de um átomo de hidrogênio, isso aqui representa um outro orbital de valência, ou camada de valência, de um outro átomo de hidrogênio. Lá na teoria de valência, bastava a gente fazer uma sobreposição entre esses dois orbitais, para você ter uma ligação de hidrogênio. Aqui na teoria dos orbitais moleculares, você precisa pegar esse orbital e fazer combinações entre eles. Mas que combinações são essas? Veja, primeira coisa é lembrar em consideração que elétron, esse pontinho aqui, né, seria um núcleo, mas você tem um elétron que é oriundo desse que está nesse orbital e você tem um outro elétron que está nesse orbital. Isso aqui não é o núcleo, isso aqui é o elétron, né? E aí o que acontece? Desculpa, é o núcleo. O elétron aqui não está sendo demonstrado. Uma coisa, e não está sendo demonstrado porque na mecânica quântica você não tem como ter precisão onde que o elétron está. Veja bem o seguinte, você precisa demonstrar um orbital na forma de onda, porque, como eu disse para vocês, elétrons têm uma dualidade onda-partícula. Se ele tem uma dualidade onda-partícula, eu posso representar o elétron através de onda. Se o elétron é uma onda, e o elétron está aqui nesse orbital que eu estou apontando, então tem uma equação que representa o elétron nesse orbital que eu poderia combinar com a outra função de onda que representa esse elétron no outro orbital. Ora, se isso então é verdade, e a gente sabe que quando você tem uma onda interagindo com uma outra onda, você pode ter duas situações. Você pode ter uma situação em que existe uma combinação construtiva da onda e você pode ter uma combinação destrutiva. Então, quando você tem ondas construtivas,
você tem ondas em que você soma as duas equações das ondas que representam os elétrons deste orbital e dos elétrons desse orbital. Quando você soma essas duas funções de onda, você vai obter esse orbital molecular. Aí você vai falar, pô, professor, tá a mesma coisa de uma teoria de ligação de valência. Não, pode ser que aqui esteja, mas o de cima não. Porque do mesmo jeito que você tem uma interferência construtiva, você tem uma interferência destrutiva na onda. Você pode ter, e você tem que levar em consideração isso. E quando você leva em consideração a possibilidade de você ter uma subtração entre essas equações que representam o elétron numa determinada região, na subtração você tem uma composição, está até menos aqui, você tem uma composição que nós chamamos e nós criamos um orbital molecular, né? Um orbital molecular antiligante. Quando você tem uma combinação de funções de onda que são somatórias, você gera um orbital molecular, esse orbital molecular é um orbital ligante. Um orbital ligante é um orbital que não apresenta plano de separação. Veja que não existe um plano de separação. Enquanto num orbital antiligante é um orbital que não contribui para a ligação dos átomos. E aí você tem um plano de separação que nós chamamos de plano nodal entre os orbitais, ou do orbital resultante. Ora, veja, eu tenho dois orbitais atômicos gerando dois orbitais moleculares. Um orbital molecular ligante, um orbital molecular antiligante. Esse orbital molecular ligante é um orbital sigma, nós já tínhamos visto que é uma ligação simples, né? Gera uma ligação sigma. E aqui você tem um orbital antiligante, que também é chamado de sigma antiligante. Esse sigma antiligante recebe um asterisco para que você entenda e saiba, então, que ele é um orbital antiligante. Como que nós representamos isso daí em termos de diagrama de energia? Nós temos aqui representando um orbital 1s de um átomo de hidrogênio e um elétron no orbital 1s, e esse B é porque você está falando do átomo de hidrogênio B, e esse A é do átomo de hidrogênio, representa, né, um elétron no orbital 1s do átomo de hidrogênio A, e aqui do hidrogênio B. Novamente, o que você tem? A possibilidade de ter uma combinação de ondas, né, de você ter uma combinação de ondas. Aqui você tem uma combinação que é construtiva, aqui você tem uma combinação que é destrutiva. Veja, na destrutiva você cria um plano de separação, que é um plano nodal. Então você tem parte do resultado da combinação para cá e parte para cá. Você também tem o efeito, claro que você também tem, quando você, né, tem a combinação desses dois orbitais atômicos, você gera dois orbitais moleculares, só que um orbital é um orbital que nós chamamos que é ligante e um orbital é um orbital antiligante. Veja, o orbital ligante ele dá estabilidade para a molécula e por isso ele acaba sendo um orbital de menor energia do que um orbital antiligante, que ele não contribui para a ligação dos átomos, então ele contribui para a instabilidade da molécula. Tudo bem aí, gente? Estão acompanhando aí? Beleza. Aí vamos para frente. Então, novamente, você tem um orbital atômico, um outro orbital atômico. São orbitais do átomo de hidrogênio. Todo orbital tem uma função de onda que descreve. Imagina que você tem uma função que descreve o movimento da onda. Quem que é a onda? É o elétron. Descreve o movimento do elétron no espaço. E esta onda pode se chocar com outra onda, pode encontrar uma outra onda, e você pode ter interferências que são construtivas
É quando o máximo de uma onda se choca ou combina com o máximo de outra, ou pode ser destrutivas, quando o máximo de uma onda se soma com o mínimo de uma outra onda. Então você tem aqui, olha, novamente você tem uma combinação construtiva e aqui você tem uma combinação destrutiva. Né? Então, isso aqui vai fazer, no efeito construtivo, vai fazer você ter um orbital ligante, e é um orbital sigma ligante, e aqui você tem uma situação de um orbital sigma antiligante. Esse sigma antiligante recebe esse asterisco para a gente saber que é um orbital que ele contribui pouco para a ligação da molécula. E novamente aqui o diagrama de energia, mostrando o orbital 1s dos dois átomos. Então, isso aqui é um orbital atômico, está aqui. Isso aqui é um orbital atômico, está aqui. E aqui no meio, você tem um orbital molecular. Então, você tem um orbital molecular sigma S. S por quê? Porque foi uma combinação de orbitais S. E sigma antiligante S porque é um orbital antiligante proveniente da combinação de orbitais S. E aqui eu tenho a representação dessas combinações. Toda vez que eu tiver 5 orbitais atômicos que se combinam, você vai ter a produção de 5 orbitais moleculares. Se 10 orbitais atômicos vão ser produzidos, nós vamos também, se você tem uma situação de uma ligação, né, que tivesse a ligação de vários átomos, aliás, de vários átomos, mas a gente já vai falar isso, né? Nós teríamos, e vários átomos, cada átomo tem uma quantidade de orbital de valência, nós vamos ter que combinar os orbitais de valência de todos esses átomos, para gerar a mesma quantidade final de orbitais moleculares. Então, a quantidade de orbitais atômicos que você tem, que representa os átomos que vão se ligar, vai ser igual ao número de orbitais moleculares. Repetindo, o número de orbitais atômicos que você tem de átomos que vão se ligar vai ser a somatória desses orbitais atômicos vai ser igual ao número de orbitais moleculares a serem gerados é, pela teoria, teoria de orbitais moleculares. Tudo bem, gente? Tudo bem? Sim, pode falar, Cleber. Faz a pergunta. Escreve uma pergunta para eu tentar te. Tá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, olha só. O que vocês precisam entender? Eu estou falando. O que é isso daqui, né? Eu estou falando de uma teoria de orbitais moleculares, né? Eu estou falando para nós criarmos essa molécula. Ué, cadê o trem? Eu estou falando para nós criarmos essa molécula aqui, ó, molécula de hidrogênio. Só que uma molécula de hidrogênio ela é feita do quê? Da combinação de um orbital atômico com outro orbital atômico. Beleza? Bem, o orbital atômico veja bem, ele já vem de uma mecânica quântica. Um orbital atômico ele representa uma densidade de probabilidade de você encontrar um elétron numa região do espaço. Esse orbital atômico, ele tem uma função matemática que descreve o movimento da onda no espaço. Que onda é essa? O elétron. O elétron pode ser considerado como uma onda. Experimentos mostram isso, que o elétron se comporta como uma onda. Então, os pesquisadores utilizaram equações de onda
para poder fazer probabilidades da localização de um elétron no espaço, porque você não tem como achar de uma maneira bastante precisa aonde que o elétron está, por causa da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg é que se eu sei a velocidade de um elétron, eu não sei onde que ele está localizado. Se eu sei aonde o elétron está localizado, eu não sei a velocidade dele. E se eu sei a velocidade que ele está, eu não sei onde ele está localizado. Então, essa situação. Um minutinho. Fala, Thaís. Essa situação de a gente não saber onde o elétron está nos faz, né, ter que utilizar de teorias para poder representar a ligação química, porque na energia de Gibbs, na teoria, aliás, de Gibbs, uma ligação ela é representada dessa maneira, de riscos. E você mostrar um risco e falar que o elétron está aqui é uma coisa que te leva a equívocos, porque o elétron não está aqui. Você não tem como definir com precisão aonde o elétron está localizado. Muito bem. Então, nessa situação aqui, em que você está falando da teoria dos orbitais moleculares, que você tem que ver uma visão maior da molécula, nós pegamos os orbitais de valência do átomo. O átomo de hidrogênio tem um orbital de valência, que é o orbital S, e um elétron nesse orbital. O outro átomo de hidrogênio só tem um elétron no orbital 1s, e esse um elétron está aqui no orbital. E esses dois orbitais aqui, eles vão se combinar entre eles para gerar... Veja, eu tenho dois orbitais atômicos. Um orbital 1s, um outro orbital 1s. Eles vão se combinar para formar dois orbitais moleculares. Ele vai formar um orbital sigma ligante e um orbital sigma antiligante. Bem, como eu sei que um é ligante e como o outro é antiligante? Eu sei porque isso aqui é uma equação matemática. Quando você pega um orbital atômico e pega um outro orbital atômico e soma eles, você está fazendo uma somatória de duas equações matemáticas. Esse S aqui é uma equação matemática. Esse outro S aqui é uma equação matemática. Você está somando isso daqui. Nós chamamos essa somatória de uma combinação entre orbitais atômicos para gerar orbitais moleculares. E isso aqui é uma combinação construtiva. Quando existe a soma dessas funções, nós dizemos que nós temos uma combinação ou uma combinação construtiva das ondas, né? Uma interferência construtiva. Nessa situação aqui, nós estamos tendo uma interferência destrutiva. Toda vez que nós temos uma subtração entre funções matemáticas, entre orbitais, isso aí é uma função destrutiva. Esse menos, na verdade, está falando que existe um plano nodal que separa a parte de um átomo e parte de um outro átomo. Mas veja, aí você vai falar assim, pô, mas, professor, mas existe isso? Existe, são probabilidades. Só que esse tipo aqui, olha, de orbital molecular, ele contribui pouco para a molécula. Esse aqui contribui muito para a molécula existir. Né? Não é porque tem dois elétrons, não. É porque ele, mesmo tendo um elétron, você manteria a molécula, os dois átomos de hidrogênio ligados. Mas e se eu tivesse dois elétrons aqui, um elétron aqui, ou dois elétrons aí, você começa a ter problemas, porque quando o elétron está no orbital antiligante, você diminui a estabilidade da molécula. Você diminui a contribuição desses orbitais em manterem os átomos ligados. Cadê vocês? Tudo bem, ô Clarice? Tá entendendo? Não acabei ainda não. Tá entendendo o que eu falei? Aí, veja. Então, novamente, você tem dois orbitais atômicos, você faz a combinação deles. Ah, professor, você já tinha falado que tinha que fazer a combinação na teoria de valência. Sim, mas aqui, esta combinação que nós estamos fazendo agora não é simplesmente uma sobreposição. Sobreposição significa que não é simplesmente eu pegar um orbital e pegar o outro orbital e colocar ele aqui assim, você vai ter essa espécie aqui de sobreposição, ou seja, essa sobreposição aqui permitiria na teoria de valência
falar que esses dois orbitais, esse orbital da esquerda e esse orbital da direita, eles poderiam se ligar e formar uma ligação química. Porque quando eu estou falando isso na teoria de valência, eu poderia. A teoria de valência é isso aqui, ó. Quando eu estou falando a teoria dos orbitais moleculares, eu estou somando todo o espaço dos orbitais. Né? Eu estou somando o orbital como um todo, eu não estou falando em sobreposição de parte desse orbital. E como eu estou falando de uma somatória total das funções de onda, eu estou fazendo uma somatória total da função de onda que representa o orbital S com a outra função de onda que representa o orbital S. Eu vou ter que fazer nessa situação uma situação em que eu vou somar os orbitais e uma outra que eu vou subtrair. Quando eu somo, eu gero orbitais moleculares ligantes. Quando eu subtraio, eu gero orbitais moleculares antiligantes. Antiligantes é justamente isso, não quer que ligue. É um orbital que não contribui para ligar. Bem, então você tem dois orbitais atômicos e gera dois orbitais moleculares, um ligante e um outro ligante. E os elétrons você vai colocar como? Da mesma maneira que nós tínhamos visto antes. Pela regra de Rand, pela regra de Lewis, de Linus Pauling, você inicialmente vai colocar os elétrons nos orbitais de menor energia, né? E você sempre vai ocupando os estados de menor energia até chegar aos estados de maior energia. No caso da regra de Rand, a regra de Rand fala o seguinte: tudo bem, então você vai colocar, se o princípio de exclusão de Pauli fala que cada molécula pode acomodar dois elétrons, e você vai acomodar esses elétrons a partir do orbital de menor energia, o regra de Rand diz que você, então, ao acomodar esses elétrons de menor energia, você tem que acomodar um de cada vez nos orbitais. Né? Você não pode colocar dois elétrons no orbital para depois colocar mais dois elétrons no outro orbital. Não, você coloca um orbital, um elétron no orbital, depois um outro elétron no outro orbital, volta para aquele principal e você pode colocar um segundo elétron. E a regra de Rand pressupõe, né, então, que você tem sempre que começar a preencher os orbitais dos níveis de menor energia para os níveis de maior energia. E a regra do princípio de Pauli fala de que cada orbital pode acomodar no máximo dois elétrons. Então você tem um orbital molecular, só pode ocupar no máximo dois elétrons. Então aqui tem um máximo de dois elétrons. Aí aqui não vai colocar nada? Não, não vai colocar nada, porque não tem elétron. Eu tenho um elétron do orbital S e um elétron do orbital 1s também. Veja que eu crio, então, dois níveis de energia, onde esse nível de energia de menor intensidade, veja a energia, ou seja, aqui não está representado, mas eu tenho um diagrama de energia que passa aqui, né? Um diagrama de energia. Veja que eu tenho, então, um orbital ligante que é de menor energia e eu tenho um orbital antiligante que é de maior energia. Bem, essa diferença aqui, essa diferença entre os níveis de energia é chamado de gap de energia, né? Chamado de gap. Esse gap de energia, essa separação de níveis, elas variam, ou seja, esse espaçamento aqui, né, entre um nível e outro, eles se modificam de uma molécula para outra. Mas o importante é saber que, nesse momento, que olhando para os orbitais moleculares, o orbital mais energético que apresenta elétrons são chamados de HOMO. HOMOS é do inglês, orbitais moleculares ocupados. O orbital, na sequência, o primeiro orbital vazio, sem elétrons, é chamado de LUMO. Orbitais moleculares longas uniped. Orbitais moleculares não ocupados, né, de menor energia. E aqui o HOMO é orbitais moleculares ocupados de maior energia. Repetindo, LUMO representa os orbitais moleculares não ocupados de maior energia, que são os orbitais que não apresentam elétrons, e o HOMO são orbitais moleculares em que você tem elétrons. Tudo bem, gente?
Deixa eu só apagar aqui, espera aí. Deixa eu limpar isso aqui. Então, veja bem. Nós estamos falando da criação de moléculas. Aqui são moléculas homonucleares, ou seja, de apenas um tipo de átomo. Você tem o átomo de hidrogênio, né? Se você pegar o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele tem um Z, né? Vamos dizer assim, uma carga nuclear Z, que é igual a 1. Se você for fazer a distribuição eletrônica desse um elétron, você vai, pela regra, né, de Linus-Pauling, a distribuição vai ser 1s1. 1s1. Então eu tenho dois átomos de hidrogênio com essa distribuição, 1s1. Aí esse 1 de um elétron está onde? Está aqui, ó. Cada um tem um elétron. Do jeito que está separado os átomos, eles não vão se ligar. Eles precisam, para se ligar na teoria, pela teoria dos orbitais moleculares, você precisa, numa primeira situação, somar as funções de onda, que representam os orbitais de cada um dos átomos, e também subtrair, porque. Mas por que você vai subtrair? Porque quando você está trabalhando na mecânica quântica, você pode ter situações que você está combinando orbitais, funções de onda, funções que representam as ondas, e essas ondas são os elétrons, ou seja, são funções que representam o movimento de elétrons, que movimentam, que mostram, né, o movimento de elétrons ao longo do espaço. E ondas podem ser somadas ou podem ser subtraídas. As ondas podem ter interferências construtivas ou interferências destrutivas. Então, aqui, essa somatória de SA com SB é uma representação de uma combinação de uma interação construtiva entre a onda que representa o orbital S deste elétron com a onda que representa o orbital S deste outro elétron. Você também tem a possibilidade que as ondas se subtraiam, tá aqui, ó. Essa situação das ondas que se subtraem é uma propriedade que você vai encontrar na mecânica quântica, porque as ondas podem ser somadas, como é aqui, e podem ser subtraídas. Bem, essas ondas que se somam são ondas que têm muito a ver com a sobreposição que nós vimos. Quando uma onda se soma e você tem uma interferência construtiva, isso ajuda a molécula a se manter unida, os átomos a serem unidos. Quando você começa a ocupar o LUMO, você começa a criar instabilidade na molécula. E aí esses elétrons que estão nos orbitais LUMO, eles acabam contribuindo pouco para o fortalecimento das ligações entre os átomos. Então, HOMO é o orbital de qualquer molécula, é o orbital molecular de qualquer molécula, em que os orbitais moleculares estão ocupados, mas se trata do último orbital molecular ocupado. Aqui eu só tenho um orbital e ele está ocupado, então isso aqui é o HOMO. Mas HOMO é o orbital molecular de mais alta energia de uma molécula, ocupado. LUMO é o menor orbital de uma molécula que não apresenta átomo. Que não apresenta átomo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Só o Lucas que entendeu? Ok. E aí, eu já falei, porque quando você cria esses orbitais. Novamente, isso aqui é um diagrama de energia. Então,
Como isso aqui é um grande diagrama de energia, eu vou passar alguns riscos para vocês entenderem aqui. O que está aqui do meu lado esquerdo, ou seja, aqui, isso aqui pertence a átomo. Desse lado aqui, o que pertence aqui é átomo. O que está no meio aqui pertence à molécula. Você tem dois átomos, dois elétrons. Você átomos, então você tem orbitais atômicos. Você passa a ter dois orbitais moleculares e você tem um orbital com dois elétrons. Aonde o orbital ocupado de menor o orbital ocupado de mais alta energia é chamado de HOMO e o orbital molecular de menor energia e ele estando desocupado é chamado de LUMO. Tudo bem, gente? Beleza. Bem, essas ligações, por meio da combinação de interações atrativas, ou seja, duas ondas se interagindo de maneira atrativa, gera uma ligação. Isso aqui gera uma ligação, que é chamada de ligação sigma. Ah, e essa aqui também contribui pouco para uma ligação, mas não é porque que um elétron está aí que a molécula não existe. Né? Às vezes a presença de um elétron pode até diminuir a energia da ligação, mas dependendo da situação, ele mantém a molécula, existe. Só que a contribuição desse orbital sigma pi para a molécula é muito pequena. Né? Muito pequena. Aí nessa situação, aí tem uma coisa que nós precisamos entender, que vem a ser, primeiro, se aqui é um orbital sigma 1s, então esse orbital com a distribuição eletrônica, eu vou pegar esses dois elétrons e vou colocar esses dois elétrons aqui nesse sigma. E essa maneira seria a forma de nós representarmos esses elétrons que estão em orbitais, ah, desses elétrons que estão nos orbitais moleculares. No caso, o orbital molecular sigma. Né? Ah, professor, mas esse orbital então, que é o sigma antiligante, eu vou colocar aqui nessa configuração eletrônica? Não, porque ele não tem elétron. E aqui você só coloca orbitais que têm elétrons. Uma outra questão que a gente precisa saber é sobre a ordem de ligação. Ordem de ligação vai ser igual a 1 meio do número de elétrons nos orbitais ligantes menos número de elétrons nos orbitais antiligantes, dividido tudo por 1,5. Olha só, vamos fazer aqui a ordem de ligação dessa molécula. Ordem de ligação, ela vai ser igual a 1 meio número de elétrons nos orbitais ligantes. Orbitais moleculares, ele está falando, né? Ligantes. Esse orbital, ele é ligante, porque você tem uma somatória, né? Uma somatória de compostos que no final aumentou, né? Você tem uma somatória de funções de onda, você tem uma somatória de funções de onda, que somatória de funções de onda que geraram esse orbital atômico, molecular, e aonde você vai colocar esses dois elétrons, você precisa começar dos orbitais de menor energia, você vai colocar aqui, ó, os dois elétrons nos orbitais de menor energia. Ele está falando que nós precisamos considerar o número de elétrons dos orbitais ligantes. Esse orbital aqui, ele é ligante porque você está somando funções de onda. Tá aqui, olha. Por isso que ele é ligante. Se você estiver subtraindo as funções, eles passam a ser orbitais antiligantes. Ele está falando para a gente pegar o número de elétrons em orbitais ligantes. Então, o número de elétrons em orbitais ligantes aqui, ó, 2 elétrons. Então, vou colocar aqui 2 elétrons. Depois, menos, tá aqui, ó, menos, número de elétrons em orbitais antiligantes. Tem algum elétron aqui em orbital antiligante? Não tem. Então, isso aqui vai ser zero. A hora que eu vou fechar isso aqui, essa conta vai ser igual a 1 meio. Beleza? 1 meio. Desculpe. 2
1,5 se você for na casa do chapéu, né, meu filho? Um momento. Voltemos aqui. Novamente, a conta é 1,5, número de elétrons nos orbitais ligantes. Tá aqui, ó, 2 elétrons. Porque os elétrons nos orbitais ligantes são esses aqui. Menos número de elétrons em orbitais antiligantes. Aqui você tem um orbital antiligante. Você não tem elétrons em orbitais não ligantes. Então, vou colocar 0. 2 menos 0 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o resultado aqui tem que ser 1, não 1,5. 1. Ops. O que significa o número 1? Esse 1 representa um valor interessante, né? Representa um número inteiro, ou seja, eu tenho uma ligação inteira. Quanto maior for essa ordem de ligação, mais forte vai ser a ligação, porque, veja, quanto maior a ordem de ligação, maior a energia de ligação e menor é o comprimento dela. Vou repetir de novo. Quanto maior for esse número, maior é a energia de ligação. Então, mais próximo estarão os átomos e menor é o comprimento de ligação. Nossa. Tudo bem, Guilherme? Compreenderam aí, gente? Compreenderam? Vou continuar aqui. Veja, nós estamos falando até agora do hidrogênio. Do hidrogênio. Eu vou falar aqui, vamos olhar aqui para o gráfico aqui da esquerda, para o diagrama da esquerda. Esse diagrama da esquerda é para esta molécula aqui. Vamos ver se essa molécula existe. Essa aqui, ó. Molécula hélio 2. Você poderia pensar assim, mas por que o professor está falando, mostrando um bendito de uma molécula dessa, se hélio é um gás nobre? Hélio é um gás nobre. Gases nobres não tendem a se interagir. Bem, se você fizer a distribuição, né, dos elétrons do átomo de hélio, uma distribuição do átomo de hélio ficaria o seguinte. O número atômico do hélio é igual a 2. E a distribuição ficaria 1s2. 1s2. Gente, 1s2 é a distribuição e a camada de valência de um átomo de hélio. Tá aqui, ó, os dois elétrons. Aqui você tem um orbital 1s com os dois elétrons. Aqui você tem um outro orbital 1s com os dois elétrons. Então, desse canto, vou passar novamente o risco. Desse canto para cá, do diagrama, você tem informações de um dos átomos de hélio, quando você vem para cá. Então aqui você tem um orbital, um s do átomo de hélio, o átomo está aqui. Quando eu passo aqui um risco aqui, você tem também um orbital, um s, com 2 elétrons, porque são orbitais deste átomo aqui. Para nós produzirmos uma molécula como hélio 2, nós precisamos fazer a combinação deste orbital com esse orbital. Essa combinação, ela pode ser uma combinação construtiva e destrutiva. Aí você, mouse, que combinação é essa que esse cara está falando? Combinação que eu estou falando de onda. Esse risquinho aqui, vermelhinho, ele está representando um orbital. Um orbital possui uma função de matemática. Essa função matemática descreve o movimento do elétron no espaço. Então, para eu formar um orbital molecular, eu tenho que pegar a função de onda que representa esses 2 elétrons do espaço e pegar a função de onda que representa esses 2 elétrons aqui no espaço
e produzir esta função de onda, que é uma função de onda de um orbital molecular. Só que, veja, do mesmo jeito que eu faço uma combinação somando as funções matemáticas, eu posso ter uma outra combinação subtraindo as funções matemáticas. Então, eu vou ter um orbital ligante, que ele significa que eu estou ligando, estou somando as funções de onda. Eu tenho um orbital também antiligante, que eu estou subtraindo as ondas. E aí eu vou colocar o que? Os dois elétrons. Então, eu vou colocar dois elétrons, vou colocar dois. Veja bem, olha. Eu tenho uma, duas, três, quatro elétrons. Quatro. Então, eu vou distribuir conforme a regra de Linus Pauling, ou seja, nós podemos ter no máximo dois elétrons por orbital, e a regra de Rand eu vou colocando um elétron após o outro nos orbitais, e se eu tiver orbitais de mesma energia, eu separo esses elétrons, depois eu volto completando novamente. Aqui eu só tenho um orbital com essa energia, então eu vou colocar aqui dois elétrons, e aqui em cima eu vou colocar dois elétrons. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, veja bem, tá aqui os dois elétrons. Aqui você tem dois elétrons, aqui você tem dois elétrons. Eu vou calcular essa bendita ordem de ligação. A ordem de ligação, a conta dela é o seguinte: vai ser meio, vai ser um meio do número de elétrons em orbitais ligantes. Aqui você tem um orbital ligante, porque você teve a somatória das funções de onda daqui com a somatória das funções de onda daqui. E eu tenho, então, no orbital ligante, dois elétrons, então vou colocar aqui dois elétrons. E eu também tenho que subtrair desse número o número de elétrons em orbitais não ligantes. Orbitais não ligantes, esse aqui são orbitais não ligantes. Mas por que são é considerado um orbital não ligante? Porque nós somamos, na verdade, nós subtraímos uma função de outra. E isso daí é um parâmetro de ondas destrutivas, que caracteriza os orbitais não ligantes, porque os orbitais não ligantes não contribuem para, ou contribuem pouco, para a ligação dos átomos numa molécula. Vamos calcular aqui, então. Aqui é o número de elétrons em orbitais ligantes, que são dois, menos o número de elétrons em orbitais antiligantes. Aqui eu tenho dois. 2 menos 2, zero. Zero dividido por meio, zero. A ordem de ligação é zero. Quando você tem uma ordem de ligação igual a zero, significa que a molécula não existe. Simplesmente a molécula não existe. Então, eu vou repetir de novo. Se nós fizermos a conta aqui, 2 menos 2 é zero, zero dividido por 2 é zero. Uma ordem de ligação igual a zero é indicativo de que a molécula não existe. Então, essa molécula aqui de HE2, ela simplesmente não existe. Tudo bem, gente? Meus queridos, tudo bem? Cadê vocês? Vocês estão me ouvindo? Ah. Janta aí, mas fica ouvindo, né? Guarda um pouco pra mim, que eu também não jantei, não. É... Quando for um, a gente já vai chegar lá. Então vai ser zero, como eu falei aqui para você, e quando é zero, não existe essa molécula. Olha só, vamos aqui, eu tenho um gráfico, um conjunto aqui de gráficos, né? Então aqui eu tenho, veja, o diagrama de energia dessas moléculas homoatômicas, né, homonucleares, ou moléculas que é formado por um tipo só de átomo. Então aqui eu tenho o átomo de hidrogênio. Veja bem,
Átomo de hidrogênio, cada átomo tem um elétron só. Então eu teria um átomo, um elétron aqui, um outro elétron aqui. Eu vou ter que somar as funções de onda deste orbital com esse. Eu tenho dois orbitais atômicos, eu vou gerar dois orbitais moleculares. Um orbital aqui, outro orbital aqui. Eu preciso colocar dois elétrons, porque num orbital, no átomo, no orbital atômico do hidrogênio, eu tenho um elétron aqui, eu tenho um elétron aqui. No orbital molecular, eu vou ter que ter dois elétrons aqui. Tá aqui, ó, dois elétrons. Ah, mas por que eu sei que são dois elétrons? Porque para você unir um átomo de hidrogênio com outro átomo, você tem que ter compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento ele é feito quando esses dois elétrons ocupam esse orbital de menor energia. Se você pegar e fizer aquela conta da ordem de ligação, a ordem de ligação 1. Uma ordem de ligação 1 significa que você teria, vamos dizer assim, uma ligação inteira, vamos dizer assim. Essa ligação, veja, por acaso os elétrons estão separados aqui? Não, não estão separados. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês que os elétrons em movimento têm movimento, e os elétrons em movimento geram campo magnético. Se você pegar o átomo de hidrogênio, um elétron deles gera um campo magnético numa direção, e o outro elétron vai gerar um campo magnético no sentido contrário, na direção contrária. A somatória desses dois movimentos, dessas duas quantidades de energia, nos provoca uma situação bastante interessante, porque assim, você tem a anulação do campo magnético. A anulação do campo magnético gerado pelos elétrons. Então, se eu pegar a molécula de hidrogênio e jogar ela num campo magnético, ela não vai sentir o campo não vai influenciar nela. E aí você vai ter um exemplo, então, de molécula que nós chamamos de diamagnético. Diamagnético. Diamagnetismo são moléculas que não respondem a um campo magnético. Mas ele vai ter aqui, ó, uma energia de ligação e um comprimento de ligação. Quando eu passo para o hidrogênio mais, olha lá, o hidrogênio mais tem uma carga positiva. Eu vou perder um elétron, porque ele vai ter que perder, né? Um elétron. Eu vou ficar só com um elétron aqui no orbital de menor energia. Ora, o elétron está sozinho, o elétron sozinho gera um campo magnético resultante. Neste caso particular aqui, eu tenho uma ordem de ligação que é meio. Isso aqui você representaria, nós poderíamos, assim, para vocês entenderem melhor, esse número indicaria que eu teria metade de uma ligação química. Um elétron só já seria suficiente para que você tivesse um elétron, hein? Ou seja, fazendo metade de uma ligação química seria suficiente para existir essa molécula. Veja que a energia de ligação cai. Ah, mas por que caiu? Caiu porque quanto menor esse número aqui, menor foi esse número, menor será, novamente, quanto menor esse número, menor será a energia de ligação. Então, menos os átomos estarão atraídos e maior vai ser o comprimento de ligação. Se menos os átomos estão atraídos, menor é a energia da ligação. Então, cai a energia de ligação. Mas aumenta o comprimento de ligação. Aumenta por quê? Porque você tem uma energia de ligação mais fraca. Os átomos acabam tendo movimento, então eles têm a tendência deles a querer se afastar um do outro, fugir, não se ligar. E aí, eles têm tendência deles, então, é você ter uma maior movimentação desses átomos, e aí o comprimento de ligação aumenta. Quando eu passo para o hélio, olha só, a gente viu que o hélio 2 não existe. Agora, o hélio 2 hélio 2 se você for fazer a ordem de ligação dessa molécula, lembrando que a ordem de ligação é o número de elétrons em orbitais ligantes. Aqui você tem o orbital ligante, né? É um orbital sigma ligante. E aqui é um orbital sigma antiligante. Né? Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Eu nem vou colocar positivo, não. Deixa esse negócio. Calma aí. Deixa eu apagar isso aqui. Esquece esse negócio de sinal aqui. O sinal aqui é o seguinte. Isso aqui é um orbital ligante.
ele não tem sinal nenhum. Esse aqui é um orbital antiligante. Esse aqui tem um asterístico. Então, esse aqui, ele funciona, é um orbital ligante, né? Então, ele funciona para aproximar os átomos. Esse orbital contribui mais para afastar os átomos. Quando eu vou fazer a conta da ordem de ligação, na ordem de ligação, a continha é o seguinte, é um meio de número de elétrons nos orbitais ligantes, isso aqui é um orbital ligante, 2 elétrons, menos número de elétrons de orbitais antiligantes, 1 elétron. Ó, 1 elétron, 2 menos 1 é igual a 1. 1 vezes 1,5 vai ser igual a 1,5 que está aqui. 1,5, a ordem de ligação não é zero. Para a molécula não existir, a ordem de ligação tem que ser zero. Tem que ser zero. Não foi zero, é meio. Então eu tenho metade de uma ligação aqui que segura a molécula. Veja que o valor da energia de ligação é muito próxima à do H2+, mas o comprimento de ligação também é pequeno em relação a essa molécula do hidrogênio, que é uma molécula diamagnética. Então, de novo, paramagnetismo, se você tem elétrons separados, você vai ter paramagnetismo. A partir do momento que você tem ordem de ligação, essa ordem de ligação ela cai o número dela, quanto menor for a ordem de ligação, menor a energia dessa ligação, maior é o comprimento da ligação. Né? Quanto maior a energia da ligação, menor é o comprimento de ligação. O contrário é verdadeiro. Quanto menor a energia de ligação existente entre dois átomos, alguns átomos, quanto maior for essa energia de ligação, menor vai ser o comprimento de ligação. Tudo bem, hein, gente? Se eu passar aqui para o hélio 2, nós já tínhamos visto. Se eu fizer a conta da ordem de ligação, a diferença deste aqui para esse é um elétron não, no orbital antiligante. Esse 1 passaria a ser 2, 2 menos 2 é 0, 0 vezes 1,5 é 0. Por isso que você tem aqui o valor 0. Então, isso aqui é indicativo de que essa molécula não existe. Tudo bem aí? Ok. Vamos passar para um outro tipo de molécula. Uma molécula em que apresenta não só orbitais S na camada de valência, mas ela apresenta dois orbitais. Um orbital S e um orbital P. Essa é a molécula. Ainda assim, continua sendo uma molécula constituída por átomos simples, ou dois átomos iguais. Moléculas homonucleares, ou seja, um único tipo de núcleo, né? um único tipo de molécula, de átomo. Se você pegar o átomo de oxigênio, ele tem número atômico igual a 8. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ter um S2, 2S2, 2P4. A camada de valência é esta. Você tem 6 elétrons na camada de oxigênio, mas você tem camada de valência do oxigênio, mas você tem que ligar 2 oxigênios, então você teria 6 vezes 2, 12 elétrons para serem distribuídos em torno de uma molécula. E nós precisamos, então, pegar esses orbitais atômicos, tanto S quanto P, e a gente precisa combiná-los. Bem, combinados por quê? Porque são funções de onda, tanto o S quanto o P são funções de onda que representam um posicionamento de um elétron no espaço, né? Ou melhor, a probabilidade, né? A probabilidade de você encontrar o elétron no espaço, ou numa determinada região. E aqui eu demonstro, novamente, aqui se eu passar um plano nodal aqui, né? Se eu passar um plano aqui, e se eu passar aqui um plano, você tem aqui, dessa minha parte direita, os orbitais atômicos, né? Do átomo, tá aqui, ó.
do átomo de oxigênio. E se eu caminhar para essa direção aqui, eu vou ter os orbitais atômicos do outro átomo. O outro átomo está aqui, ó. O outro átomo de oxigênio. Veja, aqui você tem o orbital S de um orbital atômico, o orbital S de outro orbital atômico. Mais para cima, você tem os orbitais P. Ah, mas por que os orbitais P estão aqui em cima e não está aqui para baixo? Porque o orbital P tem uma maior energia do que o orbital S. Por isso que ele está mais para cima. Veja, nós vamos fazer a combinação agora dos orbitais. Nós vamos fazer a combinação dos orbitais atômicos para gerar os orbitais moleculares. Você tem aqui dois orbitais atômicos. Então você tem o orbital atômico 2s, orbital atômico 2s. Esse orbital atômico 2s tem 2 elétrons, esse orbital atômico 2s tem 2 elétrons. Nós precisamos né, somar as funções de ondas e subtrair essas funções de ondas. Somar as funções 2s com mais 2s e subtrair 2s menos 2s. E essa movimentação vai fazer com matemática, vai fazer com que eu gere um orbital molecular e um orbital antimolecular. Isso é uma característica em geral de combinação de átomos que são utilizados na produção de moléculas homonucleares. A combinação de um orbital S com outro orbital S para formar esse orbital sigma, e a combinação de um orbital S com outro orbital S, mas isso aí é uma combinação de subtração, gerando o orbital antiligante. Tudo bem aí? E isso estou falando de orbital S, que é semelhante ao que a gente viu lá no hidrogênio. Eu vou continuar ainda. Até aí, tudo bem? Eu estou explicando? Aí, veja, eu só combinei os orbitais S, vou combinar os orbitais P. Quando eu faço a combinação dos orbitais P, eu tenho que combinar esses orbitais P com esses orbitais P. E quando eu faço essa combinação, eu vou ter dois orbitais. Um orbital P está aqui deste átomo. E um orbital P deste átomo gerando um orbital sigma e um orbital sigma antiligante. E eu vou ter dois orbitais aqui atômicos, combinando com dois orbitais atômicos do outro átomo de oxigênio. Então, dois orbitais atômicos deste átomo de oxigênio, combinando com dois orbitais atômicos do outro, formando dois orbitais π e dois orbitais π antiestrela. Orbitais π, aí você vai lembrando na tua cabecinha que eu falei de orbital π na aula passada. Orbital π são orbitais em que você tem uma sobreposição. Cadê aquela figura? Aqui. Orbitais π são aqueles que... Acho que esse aqui é melhor. São orbitais que você tem uma combinação de funções de onda de um determinado orbital, né, da molécula, mas a combinação de uma função de onda com outra função de onda num eixo paralelo. Ou seja, você tem a combinação desses dois orbitais, tanto em cima quanto embaixo. Isso aqui é uma ligação π. Isso aí é uma ligação π. E aqui nós temos duas ligações π. A sugestão não é duas ligações π. Você tem a sugestão aqui da interação de dois orbitais atômicos com outros dois orbitais atômicos. Quando eles se somam, faz uma somatória ligante, né? Ou seja, você tem ondas que se combinam de uma maneira que nós chamamos que sofre interferências construtivas. Você gera um orbital molecular ligante, aqui, um orbital molecular ligante, π, dois, aliás, e dois orbitais antiligantes, π estrela. Ah, e por que você está fazendo isso? Porque são dois orbitais.
você pode combinar um orbital daqui com outro orbital aqui, fazendo um orbital π ligante, e o mesmo somatório do orbital, porque você soma e subtrai as funções. Vocês pegariam um orbital aqui, mais um orbital aqui, e aí você geraria na verdade, desculpe, né? É o mesmo orbital que você está somando, é o mesmo orbital que você está combinando. Lembrando que essa combinação pode ser, primeiro você soma e depois você subtrai. Então você está pegando dois orbitais, gerando dois orbitais atômicos, gerando dois orbitais moleculares. O orbital π antiligante ele tem uma quantidade de energia maior do que o orbital π ligante, mas não é uma energia suficiente para ser superior ao orbital sigma antiligante. Se você for fazer a distribuição dos 12 elétrons do átomo de oxigênio, você vai observar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e você distribui os 12 elétrons nos orbitais moleculares. Aqui no meio são os orbitais moleculares, você distribuiu os 12 elétrons. Perceba o seguinte, esses orbitais onde são os orbitais mais energéticos ocupados pelos elétrons, dá uma configuração ao oxigênio para que nós possamos falar que ele é paramagnético. Por que ele é paramagnético? Porque os seus elétrons estão separados, eles não estão juntos. Então, o HOMO, o que é o HOMO? É o orbital molecular ocupado de mais alta energia, que é esse aqui que a gente circulou. E o LUMO é o orbital molecular desocupado de menor energia. Ele continua desocupado. Mas a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO é um papel importante que nós vamos ver daqui a pouco, né, para cores de alimentos, etc. Essa característica aqui desse diagrama é semelhante ao nitrogênio e semelhante, né, semelhante ao oxigênio e ao flúor. Neônio, se nós formos colocar os elétrons do neônio aqui, nós vamos ver que a ordem de ligação para a molécula do neônio não existe, vai ser zero, então ela não existe. O do oxigênio, como que a gente faz? É 1/2 vezes, né? Abre parênteses, número de elétrons de orbitais ligantes. Quem que são os orbitais ligantes? Aqueles que não têm asterisco. Aqueles que têm asterisco são orbitais antiligantes. Aqueles que não têm asterisco são orbitais Veja, aqueles que têm asterisco são orbitais antiligantes. E aqueles que não têm são orbitais ligantes. Então, isso aqui é um orbital ligante. Esse aqui é um orbital ligante. Esse aqui é um orbital ligante. Só. Enquanto esse aqui é um orbital antiligante. Esse aqui... me desculpe. Tem um outro orbital ligante lá que eu esqueci de ver. Esse aqui é um orbital também antiligante. Esse aqui é um orbital antiligante. Faltou este orbital aqui, ó. Esse orbital é um orbital ligante, ele não tem asterisco. Então, olha, esse orbital não tem asterisco, ele é ligante. Esse tem asterisco, que é antiligante. Esse aqui é ligante. Esse aqui é ligante, antiligante, antiligante. Por que aparece aí uns orbitais sendo ligantes, outros orbitais antiligantes? Não só pelo fato de que orbitais ligantes são obtidos pela somatória das funções de onda, enquanto os antiligantes são obtidos pela subtração das funções de onda. Mas principalmente porque a gente precisa saber para calcular a ordem de ligação, porque a ordem de ligação você pega o quê? O número de elétrons, primeiro, o número de elétrons de orbitais ligantes. Então aqui é um orbital ligante, eu tenho 2 elétrons. Aqui é ligante, eu tenho 4 elétrons. Aqui é ligante, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Demais é tudo antiligante. Está aqui, ó, 8 elétrons. Menos 4. Vamos ver se os antiligantes é 4. Aqui é antiligante, são 4. Aqui são antiligantes, não especifica. E aqui é antiligante, não especifica. Então, aqui não tem orbital. Aqui é um orbital ligante. Aqui é um orbital antiligante. Tem 2 elétrons. Aqui é um orbital ligante. Eu não quero, quero orbital antiligante. Aqui é um orbital ligante. Eu não quero, quero antiligante. Aqui é um orbital antiligante.
Nesse orbital antiligante eu tenho dois elétrons. Então, se eu somar esses dois elétrons com esse aqui, dois elétrons, nós vamos ter aqui 4 elétrons de orbitais antiligantes. 8 menos 4 são 4. 4 dividido por 2 é 2. Ordem de ligação igual a 2, ou seja, novamente, quanto maior for o número da ordem de ligação, maior vai ser a energia entre os átomos que ligam entre eles e menor será o comprimento de ligação. Aqui é apenas um desenho desses. Veja, aqui é um desenho, né, aproximado de um orbital P com outro orbital P. Aí, quando você tem a somatória construtiva, você tem que somar esses orbitais, como resultante você vai ter esse orbital. E aqui você tem, né, um meio em que a gente costuma falar, um orbital é, 2p. Isso aqui é um orbital 2p. E se eu colocar um elétron, o elétron vai poder estar em qualquer uma dessas três regiões. Um orbital antiligante, veja, eu vou somar também os orbitais π, mas é antiligante, olha aqui, ó, o menos aqui. Como eu vou somar orbitais de uma maneira antiligante, veja que eu crio um plano nodal. Plano nodal significa a probabilidade de você encontrar um elétron aqui nesse risco vermelho, esse aqui, ó, vai ser praticamente nula. Praticamente nula. Tudo bem aí, gente? Deixa eu ver aqui. Ali a energia do lume é menor do que a do Ohm. A energia, o lumo está aqui, e o homo é esses orbitais, é o homo, esse aqui é o lumo. Essa energia, deixa eu ver, aonde, Clarice? Nesse aqui que eu estou explicando mesmo? Então, o homo seria esse orbital aqui, ó, porque o homo é o orbital molecular ocupado de maior energia. Ah, mas como que eu vou saber isso? Ué, quem que é o homo? É o último orbital ocupado pelos elétrons. Veja que eu tenho outros orbitais ocupados pelos elétrons. Agora, o último orbital molecular ocupado pelos elétrons é o orbital homo. E o LUMO é o primeiro orbital desocupado o primeiro orbital molecular desocupado. Então aqui o primeiro desocupado é esse aqui. Então a diferença entre um LUMO e HOMO é essa. É a diferença de energia que separa um orbital molecular ocupado de um orbital molecular desocupado. Tudo bem aí? Beleza. Você está com dúvida, Guilherme? Se tiver dúvida, escreve se você está sem microfone aí. Pode escrever. Deixa eu ver aqui o que é isso. Ah, como que eu vou saber qual que é o orbital ligante e ligante? Veja, primeira coisa que você tem que saber é que toda vez que você combinar dois orbitais atômicos, você vai gerar dois orbitais moleculares. Vou repetir de novo. Toda vez que você. Cadê? Toda vez que você pegar dois orbitais atômicos, ó, aqui tem um orbital atômico, aqui tem um orbital atômico. Aqui também é outra forma de representar. Um orbital atômico, um outro orbital atômico. A combinação desses dois orbitais atômicos me gera dois orbitais moleculares. Está aqui, ó, os dois orbitais moleculares. Muito bem. Um desses orbitais vai ser ligante, o outro vai ser antiligante. O orbital ligante sempre é um orbital de menor energia. Sabendo isso, para você identificar quem é o orbital ligante e o orbital antiligante, se você coloca asterisco no orbital antiligante. Mas, novamente, se eu juntar dois orbitais ou atômicos, eu vou gerar dois orbitais moleculares. Esses orbitais moleculares, um vai ser ligante, outro vai ser antiligante. E o antiligante eu vou usar um asterisco. Tudo bem? Entendeu, Clarice?
Compreenderam aí, gente? Olha só, eu vou fazer um intervalo agora para vocês tenham um pouquinho de descanso aí. Daqui 15 minutos eu tô de volta, tá bom? Vocês dão uma descansada aí. Mas eu queria saber da distribuição de elétrons. Quando nós retornarmos, a gente fala, tá bom? Vocês tenham uma descansadinha aí. Vou encerrar agora a primeira parte, tá bom? A gravação.